Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 10 a seguir. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Agora vamos para São João, capítulo 3. O irmão foi ver ele trocar as pilhas do microfone, ver se é isso, porque eu já acostumei com aquele outro microfone, que é bem prático, né? Se não conseguir, nós prosseguimos daqui mesmo. São João, capítulo 3, nós vamos ver aqui a entrevista, né, de Nicodemos com Jesus. Já encontraram São João 3? Deixa para lá, né? Cada culto é uma prova. Que Deus nos dê graça para passar por ela, né? Isso é porque eu sou muito enjoado, eu sempre testifico isso. Sou muito enjoado, muito crítico com as coisas. Aí Deus fala, vai lá e atrapalha alguma coisa que eu quero moldar ele mais ainda, né? São João 3, verso 1 a seguir. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter lhe dito, necessário vos é nascer de novo. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez rogamos, seja conosco, nos abençoe, nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Nós estamos felizes nesta noite, devido a alguns irmãos, pessoas que há tempo nós não víamos, né? Desde o domingo passado, fiquei feliz em ver a família do irmão Cassiano, né? Deus abençoe. Outros irmãos que há muito tempo a gente não via e hoje nós podemos ter aqui no companheirismo. Que Deus os abençoe, que Ele dê firmeza aos corações de cada um e que nada venha atrapalhar a sua caminhada espiritual, né? Porque esta é a coisa principal, nós não deixarmos nada nos impedir em nossa caminhada, né? Meus queridos, nós vamos falar de algo aqui nesta noite. Já temos dado algumas pinceladas no decorrer do tempo. Explicar como funciona a questão do Espírito de Deus, como ele trabalha em nossas almas. Como é ser um cristão? O profeta diz, cristianismo começa com Cristo. Às vezes nós achamos que cristianismo começa com normas, regulamento interno de igreja. Não faz isso, não faz aquilo, deixa de fazer isso e passa a fazer aquilo. Isso aí é consequência. Isso aí vem depois. Mas cristianismo começa com Cristo. Você tem que ter um encontro com Cristo. Ele tem que te chamar. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Deus tem que te trazer. Compreendeu? Às vezes você é criado no lar cristão, os pais seguram na sua mão e te trazem na igreja até o tempo em que ele consegue. Chegará uma hora que ele vai ter que soltar da sua mão e deixar você andar sozinho. E aí você vai ter que decidir entre o certo e o errado. Aí Deus passa a tratar com você de uma maneira mais diferente. Não que ele não poderia tratar com seu pai te trazendo. É que quando você ainda é menino, então você caminha na sombra da influência dos seus pais.
sobre a lei do seu pai e da sua mãe, o qual diz no livro de Provérbios que é muito bom você atentar para isto, para as leis de sua mãe e de seu pai, as ordenanças, as regras de vida, o caráter natural. Não deve roubar, não deve mentir, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, respeite as pessoas. Isso tudo são normas, são um caráter natural que é formado em cada um de nós. E os pais, eles têm o dever de fazer estas coisas. Mas isso aí é apenas leis, isso são normas, isso é doutrina. Mas vai chegar uma hora em que Deus quer pegar você e fazer de você uma nova criatura. Porque Deus, como expressou o profeta de Deus, Deus não tem netos. Você não vai ser salvo porque seu pai é um cristão, porque sua mãe é uma cristã. Você vai ser salvo se Deus te salvar. Embora Ele já tenha te salvado, mas fazer você encontrar esta salvação. E quando você tem esse contato com Deus, então algo em você é mudado, algo você é vivificado. E a Bíblia chega a dizer em Efésios, aqui no capítulo 2, que isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Vós sois salvos pela graça, isso quer dizer pela fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, o novo nascimento começa com fé. Então, através da fé, você aceita Cristo e você passa a ser uma nova criatura. Você passa da morte para a vida. É São João 5,24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Só que aí as pessoas se esquecem de como o processo disso se encaminha, se desenrola. A primeira coisa, como foi o nascimento natural de Cristo? Porque assim como foi o nascimento natural, é o espiritual. As coisas naturais tipificam a espiritual. Como foi o nascimento de Cristo Jesus no natural? Aonde Ele nasceu? E como Ele nasceu? Analisa. Sendo filho de um rei, sendo filho do dono do universo, sendo Ele próprio, quando estava nos céus, como Logos, como a expressa imagem do Deus invisível. A Bíblia diz, em São João no capítulo 1, que tudo que foi criado por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E mesmo assim, quando Ele foi habitar em uma tenda humana, num corpo humano, aonde Ele nasceu? Aonde Ele nasceu? Você sabe que Maria e José partiram para Belém para se alistarem. E a Bíblia diz que eles bateram de porta em porta das estalagens, dos lugares onde se hospedava, para conseguir um lugar para passar a noite, visto que Maria estava adiantada na gestação. E não puderam encontrar um lugar que abrisse as portas e que se hospedasse a ele. E aí então, foi onde eles encontraram uma estalagem, um estábulo de animais, onde havia ali uma manjedoura, um lugar preparado para os bezerros, os cordeiros, e ali ele nasceu. Agora, isso já vinha de Deus. Aquilo já foi trabalhado por Deus, porque cordeiro não nasce num quarto de hotel, cordeiro não nasce em um quarto decorado, cordeiro se nasce no estábulo, no lugar de cordeiro, e foi ali que ele nasceu. E aí você se pergunta, pastor, eu ouço a palavra, eu amo a palavra, eu gosto de ouvir a palavra, mas quem sou eu para ser merecedor de tal coisa? Lembra-se, é um engano que você comete, porque uma pessoa que se sente indigna como você, reprovada como você, é aí no seu coração que ele quer nascer. Lembra-se que Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele disse, veja, irmão, nas vossas vocações, na vossa vocação, quer dizer, no vosso chamado, que não são muitos nobres, os ricos, os poderosos que são chamados.
Mas veja que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Às vezes você olha para uma pessoa e diz: esse camarada tinha que ser salvo, porque essa é uma boa mulher, esse é um bom homem, esse é um bom rapaz. Mas às vezes no coração dele não tem uma manjedoura para Cristo nascer. E às vezes você olha para uma pessoa sem aparência, ele não tem muito o que apresentar, mas ele tem um coração para acolher. Quando Cristo bater ali e dizer: eu preciso de um lugar para nascer, eu preciso de um lugar onde eu encontre o conforto para começar uma nova vida, aí ele abre a porta. Aliás, nem porta tem. Estábulo não tem porta. Irmãos, nunca esqueça disso. Deus não busca grandes coisas, porque grande não tem como aparecer em coisas grandes. Grande só aparece em coisas pequenas. Então, nunca tente ser grande. Nunca tente ser alguém para ser um cristão. Se sinta um ninguém. Humilhe-te a ti mesmo, para que assim então Cristo possa aparecer em você. Na mensagem Tentando Fazer uma Obra para Deus Fora da Sua Vontade, 338, ele diz: agora não temos lugar para fazer um apelo ao altar. Porém, aí mesmo na mesa onde você está sentado, o lugar está lotado e apertado, superlotado. Eu não poderia chamá-lo a um altar. Não há altar aqui para qual chamá-lo. Porém, o altar está no seu coração. Não permitirá você que essa pequena convicção de que Jesus Cristo é real suba mais para perto hoje e chame o resto do corpo dele a você? Acolha-o na manjedoura do coração, do seu coração. Se ele não está ali, poderia você levantar a mão em sinal a ele, dizendo: Senhor, encha-me com a tua palavra, com a tua presença, para que eu possa viver próximo a ti? Essa é a coisa. É assim que Cristo nasce no seu coração. Como ele nasceu há mais de 2000 anos atrás, no natural. Num lugar sem aparência, num lugar onde muitas pessoas poderiam passar, manear a cabeça e dizer: mas isso é lugar de gente viver? É lugar de gente passar a noite? Mas ele escolheu lá. Aí você escolheu, o senhor não disse que ele bateu em porta, mas Deus fechou as portas, porque ele tinha que nascer lá. Estão compreendendo? Você pensa que Deus não sai pela cidade, não sai para outros lugares, para pessoas que talvez poderiam se sentem indignas, e bate e diga: abra aí. E diz assim: eu não tenho tempo para isso. Mas ele escolheu você. Ele escolheu pessoas simples, lugares onde ninguém dá nada por aquilo, para confundir os que acham que tem. Amém? Então, ele nasce aí. Ele escolhe pessoas simples, pessoas que não se consideram, pessoas que se autocondenam a si próprio devido à sua falta de capacidade de ser um cristão. Se tem alguém aqui nessa noite que sempre quis servir a Deus, mas não soube como iniciar, nesta noite você não sairá inocente. E você que já é um cristão, você vai aprender nesta noite como você prosseguir. E eu te direi que no meio de lutas e fraquezas, no meio de altos e baixos, estou há mais de 30 anos seguindo esta palavra, nunca fiquei fora de uma ceia. E nunca deixei de vir num culto, por causa das minhas fraquezas, dos meus problemas e dos meus pecados. Mas sempre rompi e venci, olhando para isso que eu vou apontar para você aqui nesta noite. Então não fracasse, pelo amor de Jesus Cristo. Não arrume desculpa para isso.
Na mensagem de demonologia, estado físico. Esse é o maior problema que acontece com as pessoas que se tornam cristãs. Eles acham que se tornam cristãs, que eles receberam o Espírito Santo, então agora ele seria um hiperpoderoso. Onde é que aparece qualquer coisa, ele só levanta a mão e manda embora. Não é assim, meu querido. Não se esqueça que Jesus, quando nasceu, ele chorou como um neném. Se naquele tempo usassem chupeta, talvez ele teria usado uma chupeta. Ele usou roupa de recém-nascido. Vocês estão entendendo? Ele foi uma criança. Ele passou todos os estágios da humanidade para nos apontar o estágio real do cristianismo. Porque tudo o que aconteceu com ele e tudo o que ele passou não foi em vão. Agora vamos falar sobre o aspecto da morte. Agora, como poderia uma pessoa naquele estado, naquele tipo de condição, jamais estar enfermo? Porque seu corpo não foi ainda redimido. Seu corpo não foi redimido, não importa quão bom você é, e quão santo ou quão religioso, ou quanto o Espírito Santo, isto é somente na sua alma. E a sua alma ainda não está completa. Lembra-se, se um menino nasce, a enfermeira marca ali no seu relatório, sexo masculino. Nós usamos, que são mais simples, dizer assim, e o que vocês dão? É homem. Mas um homem que ainda defeca na fralda, um homem que ainda faz xixi na fralda, um homem que tem que ser movido de um lado para o outro, mas é um homem. Se ele tiver que chegar a 1,90 m, 1,80 m, se ele tiver que pesar 90 kg ou 100 kg, está ali naquele homem ali. Mas quem é que vai fazer ele chegar aonde ele precisa chegar? Aquela vida que está nele ali. Se ele receber o cuidado necessário, ele vai atingir o que está determinado para ele atingir. Se ele for alimentado, se ele receber os cuidados, ele chegará à estatura de um homem perfeito. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Há uma lei no homem natural, há uma lei nas plantas, há uma lei nos animais. Estou entendendo? E a sua alma ainda não está completa, somente recebeu a bênção, a promessa de Deus. Ele nasceu ali na manjedoura do seu coração, ele é apenas um recém-nascido ali. Mas ele quer crescer em você. Louvado é o nome de Jesus. Lembra da escritura que lemos de aos Efésios? Nós fomos criados nele. Nós somos membros dessa nova criação, onde ele é o primogênito dessa nova criação. Por que ele é o primogênito da nova criação? Porque o primeiro Adão foi terreno, o segundo Adão é do céu. Ele disse, eu vim de Deus e eu volto para Deus. Agora, do que ele estava falando? Que ele não era daqui, ele era de lá. Mas ele recebeu um corpo humano aqui embaixo, simbolizando para nós os processos que teríamos que passar no espiritual. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura completa de Cristo. Mas naturalmente aquela estatura dele não foi completa até que ele chegou aos seus 30 anos de idade. Perto dos 30 anos de idade, Mateus capítulo 3, veio Jesus como todos no Rio Jordão para ser batizado por João. Louvado é o nome de Jesus. Ou seja, o sacerdote está pronto para começar o trabalho. Não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ele já está pronto para exercer o ministério.
Louvado é o nome de Jesus. Mas lembra que aos 12 anos ele deu exemplo a qualquer adolescente aqui. Aos 12 anos, ele já estava cuidando dos negócios do pai. Nenhum adolescente que está aqui, eu digo porque eu também já fui adolescente, você põe isso na sua cabecinha que é tão difícil por agora. Você que está nos seus 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, você nunca poderá cuidar de você mesmo, da sua ideologia, do que você pensa, do que você acha. Você tem que seguir os cuidados de seus pais. Se são bons pais, se dão um exemplo, se quer te ensinar o que é correto, toma aquilo e segura, e vá adiante, que você vai se sair bem. E se eles não dão um exemplo, procure alguém que dê exemplo para que você possa seguir as pegadas. Porque você não tem condição psíquica ainda de decidir na sua vida. Você sabe por quê? Você está numa idade de influência. Você vai para a escola, chega lá, você quer imitar a popstar da sala. Você quer imitar a bonitona da sala que comanda todo mundo. Se ela anda mascando chiclete, você também anda. Você quer andar nas pisadas dela. Mas quem é ela? É outra adolescente. Que não sabe o que custa um grão de arroz para comer. Que às vezes não lava nem suas roupas íntimas em casa. E ela é exemplo para você? Exemplo de rebeldia. De falta de condição de decidir por si próprio. Você sabe quem seria exemplo para você? Aquela sua mãe que está lá na sua casa. Que quando você chega, a sua roupa está lavada. Quando você chega, a sua comida está pronta. Quando você olha para ela, ela está atarefada o dia inteiro. Aquilo ali é um exemplo para se seguir. Não alguém que é rebelde que comanda a sala inteira. Que já namorou a escola inteira e se tomar conta vai namorar, vai matar a aula para ir na outra escola para namorar os outros. Isso é exemplo para você? Não. E meninos também da mesma forma. Quem é o exemplo para você? Você é adolescente, você acha que você já sabe se cuidar de si próprio? Quem é o seu exemplo? Olha o corte de cabelo que você corta, rapaz. Você está sendo influenciado por jogador de futebol, você está sendo influenciado pelas pessoas daí de fora, que às vezes, não, como eu disse, não sabe nem o que custa uma conta de luz para ser paga. Sem responsabilidade nenhuma. Mas ele não, aos 12 anos de idade. Ele estava lá no templo, E não só isso, mas aos 12 anos de idade ele já tinha conhecimento suficiente para ensinar doutores. E todo mundo se perguntava, quem é esse menino? De onde ele veio? Ele foi exemplo para todos. Diz o profeta, ele foi exemplo para os diáconos. Quando ele viu o cambista dentro da igreja, se tornando a casa de Deus um lugar de comércio, ele virou as mesas, pegou uma corda e disse, ou vocês param com isso, ou vão todo mundo para fora. Porque a minha casa é chamada casa de oração. E vocês têm transformado num covil de ladrão. Diz o profeta, ali ele exerceu o diaconado. Pôs ordem na casa. Então, se vocês verem os diáconos com a corda aí do lado, eles têm exemplo para seguir. Se de repente você vê a corda comendo no seu lombo, diga obrigado, Senhor, nós temos um exemplo aqui. Ele foi exemplo em tudo. Ele pagou imposto. Amém? Ele sofreu. Ele trabalhou. A Bíblia diz que ele foi experimentado nos trabalhos. Homem de dor, de sofrimento. Louvado é o nome de Jesus. Agora diz o profeta, e somente recebeu a bênção, a promessa de Deus, a qual é o ganho da nossa salvação. Você apenas foi salvo. E esse menino Jesus nasceu, o Espírito Santo entrou na sua alma, e ele nasceu, um recém-nascido, ele está lá, apenas em fé, que ele começa com a salvação. E você vai ver como é que você vai cuidando dele e ele vai crescendo.
Mas agora, se não tivermos a determinação de nossa ressurreição, nem da cura divina, então não tereis segurança alguma ou nada para provar a mim que a ressurreição existe. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, 45 a seguir, ele diz: a primeira coisa que necessita é ser nascido de novo. Tem que ser transformado. E depois da transformação, então o indivíduo será uma nova criatura. Se não nascer da água e do sangue, nem sequer pode ver o reino dos céus. Uma criança no ventre da mãe, ela está viva. Hoje temos aparelho que com poucos meses já pode, o batimento cardíaco dele já é mostrado. Mas ele não pode ver nada ainda. Ele tem que nascer para ver. E mesmo quando nasce, a visão dele é um pouco curta. Com o tempo é que vai se aperfeiçoando. Então nós temos que ter paciência com as pessoas novas convertidas. Porque às vezes tem uns que não conseguem, a língua dele incomoda na boca e ele começa a soltar ela. Quando vê um recém-batizado, uma pessoa que está iniciando, que tem as suas recaídas, né? E pega a tesoura da mamãe, corta o cabelo, como faz as meninas, né? Ou o menininho que faz barulho em casa quando o papai está falando, e às vezes ele está fazendo ar, está fazendo estripulia, e tem pessoa que diz, aquele irmão não vai longe não, porque que crente é aquele que você... Ele é um neném, gente. Vocês estão compreendendo? O profeta tinha uma recém-nascida que tocava o piano na igreja, com a saia ainda curta. Ela não tinha graça para usar uma saia comprida ainda. Seu cabelo ainda estava curto. Mas ela, assim que ela nasceu, despertou a vocação dela e ela era uma ótima pianista. E perguntaram se podia, o profeta disse, toque. Mas entrou um pregador um dia para visitar ele, sentou atrás do púlpito, religioso do pé até a cabeça. Você sabe que tem gente que ele deixa isso tomar ele. Ele se torna um fiscal de Deus, ele se torna um juiz de Deus. E ele viu a menina tocando, ele terminou, lá, chegou lá fora e disse, eu achei que o senhor era um pregador da santidade, do evangelho completo. Ele disse, o que se passa, irmão? Ele disse, como é que o senhor permite aquela menina tocar o piano daquele jeito? O senhor viu o comprimento da saia dela? O senhor viu o cabelo dela? Ele disse, irmão, ela é um bebê na fé. Mas ela tem um excelente espírito. Louvado é o nome de Jesus. Agora, se você vê uma menina de 18 anos ainda pegando a tesoura da mãe e cortando o cabelo, aí já é rebeldia. Se você vê um menino de 18 anos brincando de carrinho por meio da casa, ele está com um problema. Que essa fase já deveria ter passado. Paulo diz, quando o menino eu descorria como menino, mas depois que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Se você vê uma recém-batizada cortando o cabelo, tem algum problema. É recaídas, fazendo arte ainda. Mas quando você vê alguém já com 10 anos, 12 anos de batizado, continua cortando o cabelo, você tem que vir para o culto de oração. Eu te aconselharia a vir no culto de oração e se unir conosco aqui, vir no altar e pedir a Deus, dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude a me livrar disto. Porque eu sei que não está correto. Homens da mesma forma também. Vocês estão compreendendo, irmãos? Eu falo no amor cristão. Será uma nova criatura. Agora vá na via correta e agora já não tens que se preocupar pelas penas. Se você nasceu de novo, não se preocupe com as penas, não se preocupe com as obras. Porque se somos criatura de Deus, Ele já nos criou para que andássemos nas boas obras. Você sabia que até a nossa santificação é predestinada? Efésios capítulo 1. E Ele nos predestinou para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em caridade. Então não se preocupe com a pena, não se preocupe com a lã, simplesmente se alimente. Esse é o problema, as pessoas querem Cristo, amam a Cristo, seus corações ardem quando ouvem a palavra, mas eles ficam preocupados e dizem, olha, quando eu criar minhas penas, quando eu deixar de fazer isso, quando eu deixar de fazer aquilo, então eu vou romper a casca do ovo e vou nascer. Você está equivocado. Um pintinho ele nasce com um penugem.
Eu amo criação, eu amo animal e eu sou um bom observador. Você vê um pintinho nasce, ele nasce tão... Às vezes, se você tem um lugarzinho, é bom você deixar a mãe com eles presos uns dias para ele ficar firminho. Você joga uma quileirinha, deixa uma vasilha com água. Se for num tempo mais ou menos que nem agora, que entra o outono ou o inverno, ele cisca ali mais ou menos uns 10, 20 minutos, já a mãe está agachada com as asas abertas, eles tudo debaixo, com frio. Mas daí uns dias eles já começam a crescer, aqueles penugins já começam a sumir, aí de repente já começa a aparecer aquele sinalzinho de pena que vai nascer. Quando você menos espera, você vê a mãe com eles pelo terreiro, ciscando para lá e para cá, e você já vê, eles já estão começando a se empenar. Daqui uns dias eles estão tudo com a plumagem. Quando você menos espera, eles já estão começando a querer cantar. Canta desafinado, desajeitado, até ele se envergonha de quando ele canta. Mas com o passar do tempo, meu amigo, ele arruma a plumagem, entorta a cabeça para trás, enche os pulmões e canta, como eu brincar com o pastor Odenício aqui. Canta que no final sobra até um pouquinho de fôlego e no final ele faz Mas quando ele estava no ovo, que por certo o ovo ele poderia escutar o seu pai cantando lá na madrugada, ele sendo chocado lá pela sua mãe, ele falava assim, quando eu cantar daquele jeito lá, eu quebro a casca e eu saio. Aí você vem na igreja, você vê o irmão, você olha a postura dele, louvado seja Deus, você vê a irmã, você diz, olha, para mim ser crente, para mim envergonhar os irmãos, eu não quero fazer isso, um dia para mim ser crente, eu quero ser igual a irmã, então nasce primeiro, pelo amor de Deus. Todo mundo tiveram que sair da casca do ovo, todo mundo tiveram que dar os primeiros passos. Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará. Salmo 37. Mas se entrega, por favor. Então primeiro tem que se nascer de novo, depois vem os penugem. Amém? E não se esqueça, agora a coisa principal, eles têm que ser alimentados. Eu fico observando a natureza, a própria galinha mesmo, quando ela acha um bichinho que ela sabe que é do habitat, ela não come. Vocês que já foram dados, vocês conhecem como é que isso é? Ela acha um bichinho, ela acha uma borboletinha, ela acha um grilinho, em vez de ela comer, ela pega, quebra com o bico e fica, chama todos eles, e eles vêm ali, e ela solta do bico e eles brigam e comem. Ela não come ela dá para eles. E é o que nós deveríamos fazer, como nós meditamos ontem ali em Arco-Íris, cristianismo não é viver para nós, é viver para o próximo. Mas você já imaginou se quando ela achasse qualquer coisa, ela comia e dizia, ele não sabe de nada mesmo, deixa isso para lá. Não. Amém? Deus ama a verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer que você conheça a verdade. Ela dói, às vezes ela machuca, ela fere, às vezes ela nos humilha, você sai daqui humilhado, acabado, mas é Deus falando com você. Você vai ver que mais tarde aquilo lá vai funcionar maravilhosamente bem para você. Deus quer que você conheça a verdade, Cristo é a verdade, o Espírito Santo. Ele está aqui agora, o Espírito Santo como poder, em consideração a sua palavra. E se o Espírito Santo está em você, ele se alimenta da palavra de Deus. Então você tem que se alimentar. Você sabe qual é o problema das pessoas que às vezes não conseguem prosseguir? Porque só batiza, aí vem na igreja quando dá certo, ouve uma pregação quando dá certo. Vá para Atos capítulo 2. O que faremos, varões e irmãos? Ele disse primeiro, arrependa-te. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa vos diz respeito a vós, os vossos filhos, os que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com essas e outras palavras, os exortava e o testificava, dizendo, escapai-vos desta geração perversa. E de sorte que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foram batizados, foram felizes, foram embora, é isso? Não, e perseveravam
na comunhão, nas orações, no partir do pão. Amém? E a cada dia Deus acrescentava o número dos que haviam de ser salvos, e muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. E eles chegaram numa comunhão tão grande que eles tinham até tudo em comum. O que um tinha não era dele, era de todos. Vocês estão compreendendo? Mas o que acontece? A pessoa batiza, a primeira coisinha que já se escandaliza, alguém pisa no seu pé e você, vai ser crente em casa. Aí, para não ficar sofrendo dor na consciência, de vez em quando você vai ler a Bíblia para dizer que você não está apostatado. Para de enganar você mesmo. Se você é uma ovelha, você não vai conseguir se conduzir a si próprio. Esquece isso. Como nós vamos estar nesse encontro aqui, o tema do nosso encontro: há poder na unidade. Você precisa dos seus irmãos. Você precisa estar lado a lado aí com ele. Você precisa transmitir a atmosfera para ele. Ele precisa transmitir para você. O Espírito que está em você se alimenta da palavra. E se você tem o Espírito Santo morando em você nesta noite, ele está se alimentando da palavra de Deus. Isso vai fazer ele crescer aí em você. É como é dito, daquele homem que apareceu um monstrinho diante dele, E cada vez que o monstrinho chegava para perto dele, ele afastava, o monstro crescia. Chegar mais para perto, ele crescia. Quanto mais você foge do diabo, mais ele cresce contra você. A Bíblia não diz para fugir, a Bíblia diz para resistir. Resista a ele, e ele fugirá de vós. Mas aí quando o demônio fez ele fez Aí o demônio que ele fez e o demônio foi diminuindo. Em outras palavras, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Estão compreendendo? Agora deixa eu voltar aqui. O Espírito Santo que está em mim, que está em você, esse menino que nasceu na manjedoura, ele precisa de alimento. Vocês lembram uma época no celular que deixou quase muita gente caduco, chamado bichinho virtual? Eu tinha uma bronca daquilo. Eu tenho que tratar do bichinho que estava ficando apitando, que ele vai morrer. Eu tinha que pegar não sei o que no joguinho lá e dar comida. E às vezes você está com preguiça, mas lá o menino que nasceu dentro de você está dizendo: vai para a igreja, vai ouvir. Hoje é dia de culto. Ele abre a boca, ele chora, como as crianças choram quando está com fome. Mas você quer reprimir ele. Estão compreendendo? Preste atenção que a palavra vai falar muito forte conosco aqui. Ele está aqui agora, o Espírito Santo está em você e ele se alimenta da palavra de Deus e não de televisão. Aí, você em vez de dar a palavra para ele, de dar coisa, você vai dar televisão. O que o Espírito Santo tem a ver com televisão? O que esse menino que está em você, que é Cristo Jesus, ele quer com televisão? A mesma coisa das mães que quer pegar essas comidas semi-prontas para empurrar nas crianças para se livrar de obrigação de fazer comida. Você acha que aquilo vai saciar a fome do menino? Que ele vai enganar ele já cresce doente. Você sabe o que minha mãe fazia quando uma fila de menininho, uma escada? Às vezes ela dava o leite materno e o menino não sossegava. Sabe o que ela fazia? Os médicos hoje não aconselham isso, mas era cada tronco de moleque forte. Ela pegava o leite puro mesmo, pegava a maisena, jogava lá e ia engrossando, fazia aquele mingau, pegava numa madeira, chacoalhava assim, aquele leite grosso com maisena, tocava no camarada assim, chegava a encolher o fundo da mamadeira, chegava a se encontrar uma banda com a outra assim, e fute, chegar até o final. Ficar aquele buchão redondo, dormia a noite inteira. Amém? É isso que alimenta. A papinha misturava lá feijão, farinha, macetava ovo e tal, fazia aquela papinha mole na boca do camarada, ele comia um pouco deixava derramar e dava mais. Crescia aqueles troncos de moleque. Agora hoje não pode dar, porque o médico disse que pode dar infecção no intestino, que tem não sei o quê. Aí vai lá no mercado e compra aquelas bandejas de danoninho. Está aqui, neném. Tem mais corante e conservante do que alimento. Toma isso aqui, cadê o seu todinho, bem? Toma o seu todinho. Faz uma comida correta para o menino comer.
É a mesma coisa esses crentes hoje do século de hoje. Nós como pastores que estamos aqui para tratar de vocês, para alimentar vocês, vamos comer o que presta, vamos dizer a palavra de Deus. Ficar dando todinho para você que não sei o quê. Vamos ouvir uma palavrinha com o irmão fulano, que senão o irmãozinho fulano fica emburrado. Agora vamos ouvir não sei o quê. Irmãos, porque eu tive um sonho essa noite, eu vi um boi que vinha contra mim. A igreja não quer comer sonho de ninguém. A igreja precisa comer a palavra de Deus. Isso é que alimenta o cristão. Me desculpe pelos gritos, mas tem coisa que é necessária. Então vamos deixar Deus falar e comer o que é que tem que se comer. Vocês já comeram tutu quando era criança? A minha avó era baiana. Quantos aqui sabem o que é tutu? Deixa eu ver sua mão. Come um tutu de manhã para você ver como é que você passa o dia inteirinho sem fome. Pegava aquele feijão caldento assim, macetava ele com farinha e um pouco de banha, e misturava para lá com bastante tempero, macetava na mão, fazia aquele tutu, dava uma pelota daquele para cada um, o moleque comia. Meu amigo, podia brincar o dia inteiro. O nego estava surtido, o nego estava forte. Mas é que eu não estou te falando, hoje tem que comprar miojinho para o Juninho, tem que comprar não sei o quê. E aí cresce essas crianças que eu vou te falar uma coisa para você. Vai na escola, tem que ir com guarda-chuva, porque ele não pode tomar um solzinho. Oh meu Deus do céu! E olha os crentes de hoje que nós temos. Não pode pregar a palavra, não pode falar nada que se ofende, se magoa. Se começar a me pegar no meu pé, eu vou lá para a igreja de fulano. Vai, filho de Deus, vai. Vai comer o que você quer comer, seu manhoso. Mas não se esqueça, se você é um filho de Deus e você quer crescer o que está dentro de você, coma a palavra. É isso que vai te alimentar. O profeta disse, você quer ficar o dia inteirinho sem ter fome? Faça um feijão com farinha e bacon de manhã. E eu ainda vou mais longe. Não come, se for bacon industrializado, frita um torresmo. Com farinha e maceta, faz, e come para você ver se você não vai passar o dia inteiro sem fome. Por quê? Você vai ter energia, você vai ter ferro, você vai ter nutrição para você, para trabalhar o dia inteirinho sem ter problema. Mas levanta cedo, vai lá no mercado, compra um pãozinho francês, que quando você tira o miolo, você vai assim, ó, fica aquele oco dentro. Aí pega a margarina, corta ele no meio, aí pega a margarina e fica passando a margarina nele. Como o doutor Lai Ribeiro chega a dizer, e é verdade mesmo, eu não sabia disso. Se você pegar um queijo puro mesmo e você deixar lá na sua garagem, vai encher a mosca, vai encher ele de bicho. Agora põe uma lata de margarina com a tampa aberta lá, nem mosca quer sentar nela. Você dá para um animal, ele não quer comer. E você, como engana o seu paladar, você vai lá e passa a margarina nela, né? E aí pega aquele cafezinho que tem mais casca do que pó, passa aquele cafezinho ali, aí coloca lá, aí vai trabalhar. Se é um serviço meio pesado, quando chega no meio do dia, não sei escravo de ninguém não, está morrendo, não aguenta trabalhar. E a mesma coisa é hoje, esse evangelhozinho que não pode pregar o que é verdade, não pode pregar o que é correto. O menino quer nutrição, Cristo quer a palavra, e a palavra pura, ele quer crescer dentro de você. E você quer manter ele com esse evangelhozinho aí, ele não vai desenvolver, gente. Dá o que é que ele precisa comer. Amém? E ele quer a palavra de Deus. Então dê a palavra, coma ela, e você vai ver como é que você vai se desenvolver. E quando vir os problemas, vir as dificuldades, é como eu sempre falo, vou pegar no pé das irmãs um pouco agora. Às vezes eu brinco com algumas aí, quando ela ganha neném, a dieta dela vai ser 3 meses. Né? Naquele tempo, as irmãs lembram na época da minha mãe, da minha avó, vocês mais antigas lembram disso? As mulheres tinham 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos, e você olhava para a coroa assim, você não via pneuzinho, você não via culote, você não via nada. Mas o negócio era o seguinte, era ela puxando água no saril de poço, era andando uma légua que nós falávamos com uma bacia de roupa na cabeça. Como é que vai sobrar lugar para criar culote? Estão compreendendo? Socava o arroz no pilão, ela mesma banava, ela mesma fazia.
Ia fazer uma canjica, ela mesmo socava ou moía. O café era moído primeiro no moinho, para depois torrava primeiro, colocava lá no torrador, torrava, aí depois saía do torrador, deixava esfriar, ela mesma moía o café, aí depois coava. Olha, eu vou te falar a verdade, daqui em Pirapozinho, sem exagero, claro, com exagero, né? Quando passava aquele café no coador, se você estivesse trabalhando perto de casa, você já falava assim, ô tentação. Como dizia meu menino quando era pequeno, você escutava o cheirinho dele. Ia longe. Amém? Fritava uma carne, de longe você sentiu o cheiro da carne. E hoje nós estamos morrendo em cima dos nossos pés. A maioria das nossas irmãs, não estou criticando, vocês não têm culpa disto. A civilização é essa. Quando começa os primeiros meses de gravidez, dói aqui, dói ali, os pés incham. Não é? É contração daqui, é problema ali. É uma dificuldade tão grande. E ainda quando vai para a mesa da operação, só falta morrer lá, porque a pressão fica assim, para baixo e para cima, baixo e para cima, por quê? É uma concentração de sódio, de tanta alimentação indevida. E aquilo ali, meu amigo, na hora a pressão dispara, o coração, batimento cardíaco, e o médico é naquele desespero e tal. Aonde nós vamos chegar? E quando Cristo hoje também quer operar na vida de uma pessoa, meu irmão, que dificuldade ele tem. Aí faz que nem o bêbado que um dia estava passando perto da igreja, na época que Deus operava e que deixava ser operado mesmo, que não tinha nem sequer anestesia, porque Deus não usa anestesia para operar. Amém? Na época do passado não se usava anestesia, ia extrair um dente, o médico colocava o buticão aqui no dente do camarada e com o pé empurrava o peito dele, e o dente ficava aqui, ó. Amém? Meu avô viveu nesse tempo. A maioria dos dentes da boca dele era arrancado com a ponta da faca. Doía, ele escavando, até que arrancava tudo. Naquele tempo tinha matuto, tinha homem. Agora hoje, sendo na cadeira do dentista, dá uma anestesia no camarada, ele já passa mal. É verdade. Vai aplicar injeção na benção. Oh meu Deus do céu, oh Deus, tem misericórdia, oh Deus, oh Deus. Naquele tempo não, ganhava os finos no cru. Só uma parteira dava um pano para ela morder no dente, uma grudava numa perna, outra na outra, e força, e grito, e gemido, daqui a pouco, pronto. Soltava um rojão para cima da casa, com 30 dias ela já estava lavando roupa de novo. Agora hoje ficou na gravidez, bem, pega meu chinelo, bem, faz isso aqui para mim, bem, dá para você levantar para mim bem? Oh, Jesus, tenha misericórdia. Irmãos, eu não estou zombando de ninguém. As irmãs sabem que isso é realidade. Você não faz isso com manha. É a situação mesmo. Pai de família hoje, se precisar dele carpir um terreno para ganhar um dia, a mulher vai morrer de fome, todo mundo vai morrer de fome, porque ele não tem disposição e nem tem saúde para fazer isso. Essa é a condição que estamos, irmãos, e o natural tipifica o espiritual. Prego o que eu estou pregando em qualquer igreja que você está vendo, e no outro culto não tem ninguém. Porque ninguém quer a verdade, só quer benção, é benção. Aí traz uma cantora manhosa lá para ficar cantando benção. O anjo de branco já está aqui e ele vai dar uma benção para você e dá outra benção. Aí só aí, aleluia, glória a Deus, todo mundo com a mãozinha, só benção. Mete o rei no lombo dele, mostra a verdade do jeito que é, tem que ser pregado, para você ver quantos vão ficar ali. Isso é alimento que sustenta a mim e a você. E esse alimento é o que Deus quer. É que o Espírito Santo quer, porque foi Ele que escreveu a palavra. E Ele quer se alimentar desta palavra em você e em mim. Amém? E aí Ele vai crescendo. Aí você diz, mas será que é isso? É. Porque a Bíblia diz que quando Ele esteve aqui, Ele era homem de dor. Ele cresceu assim, com dor, experimentado nos trabalhos. Ele não vivia da pensão do pai nem da mãe. Ele era experimentado nos trabalhos. Em tudo Ele foi exemplo. E falando da história do bêbado, naquele tempo que Deus operava dentro da igreja e que operava sem anestesia, o bêbado passou perto da igreja, as irmãs estavam num culto de oração lá, e você sabe como é que as irmãs antigamente eram, né? Hoje, se for fazer, alguém manda dizer, pelo amor de Deus, a irmã está me incomodando, porque hoje é só na, como é que chama a injeção da espinha lá? A hack, né? Só na hack, não sente nada, você sentiu alguma coisa? Não, me adormeceu tudo. Ninguém quer no cru, né? Mas naquele tempo, quando o Espírito Santo descia mesmo, arrancava tudo quanto é
de que tinha de errado naquela vida, e eles apitavam mesmo no espírito, e oh, glória, 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 e língua, e grito. O B passou lá e falou: o que é que está acontecendo aí? Aí o diácono falou para ele: irmão, Jesus está operando, e ele não usa anestesia, não? Não, ele não usa anestesia, ele opera no cru, ele trabalha do jeito que ele tem que trabalhar, e é este evangelho que nós temos que voltar, e nós estamos voltando para lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você o ama? Vamos nos pôr de pé. Louvado é o nome de Jesus. Ele é maravilhoso. Amém? Eu não vou fazer um apelo, eu só quero dizer para você, aqui é um batistério cheio de água. E essa semana você vai pensar em tudo que você ouviu. Não é que você tem que mudar-se primeiramente para depois você ser batizado. Para você se entregar, se entrega, seja batizado. E venha alimentar da palavra. E não se preocupe com recaída. Jesus cuidará de você. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, vamos deixar o santuário. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, deixe com que essa palavra penetre funda em todos os corações aqui. E que no domingo que vem, se for a tua vontade, nós possamos ver pessoas sendo batizadas. Pessoas tomando suas decisões. E o demais o Senhor o fará. É o Senhor que nos criou para viver nas boas obras. É o Senhor que nos deu força para quebrar a casca, para sair do ovo, para poder ver o mundo espiritual, ver como é aqui fora. E o demais o Senhor vai nos cuidar. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de tuas asas, mas tu não me destes ouvido. O Senhor cuida dos teus filhos, o Senhor os ajunta debaixo das tuas asas, e eu creio que há muitos pintainhos por aqui, Senhor. Estenda tuas asas de mãe poderosa, e ajunta eles, cuida deles, protege eles do frio da solidão, das tentações e das provas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe, irmã.